investigadores da Lava Jato. Torquato Jardim tem bom trânsito nos tribunais no momento em que Michel Temer responde a investigações do Supremo e no TSE. A troca veio depois de críticas a Osmar Serralho, considerado fraco por aliados do presidente. Serralho foi indicado para o lugar de Jardim na transparência e, assim, deve ficar mantido o foro privilegiado para o suplente dele, Rodrigo Loures, o ex-assessor de Temer, que recebeu uma mala de dinheiro da JBS. E você vai ver também a destruição causada pela chuva no Nordeste. 5 desaparecidos estão sendo procurados em Alagoas. 30 mil pessoas tiveram que sair de casa em Pernambuco. Uma liminar barrou a autorização para a Prefeitura de São Paulo recolher usuários de crack na marra. E a gente mostra iniciativas que conseguiram afastar dependentes das drogas. O Superior Tribunal de Justiça suspende as ações que pedem remédios de graça para os pacientes fora da lista do SUS e deixa milhares de brasileiros sem esperança de tratamento. 2 sobreviventes da chacina no Pará desmentem a versão oficial de confronto e acusam os policiais de tortura e execução. A Pastoral da Terra denuncia um aumento assustador das mortes em conflitos de terra. E Cruzeiro e Corinthians vencem fora de casa e pulam para a ponta do Brasileirão. São estes os nossos destaques. E hoje é segunda-feira, dia 29 de maio. Bom Dia Brasil está começando. O presidente Michel Temer nomeou nesse fim de semana para o Ministério da Justiça Torquato Jardim. Torquato já fez críticas à atuação da Lava Jato, de investigadores da Lava Jato. Com a troca, o governo quer melhorar o diálogo com o Tribunal Superior Eleitoral, onde o Torquato também já foi ministro. E TSE que vai julgar. Pois é, Temer. A mudança foi anunciada há 9 dias do TSE julgar a cassação da chapa Dilma Temer, né? Vamos então lá para Brasília saber todas as informações dessa troca-troca aí com a Juliana Morrone. Juliana, bom dia. E o novo ministro, inclusive, não descartou mudanças na Polícia Federal. Bom dia, Ana. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Uma associação que representa delegados federais manifestou preocupação. O temor é de interferências nas investigações da Polícia Federal. A mudança também foi vista como uma tentativa de articulações no Tribunal Superior Eleitoral, que vai julgar a chapa Dilma Temer. É que Torquato Jardim já foi ministro do TSE. Torquato Jardim chegou para uma reunião no Palácio do Jaburu ontem como ministro da Transparência. Saiu o ministro da Justiça. Aceitou o convite do presidente Michel Temer e pouco depois viajou com ele e mais 3 ministros para o Nordeste para se reunirem com governadores e prefeitos de cidades de Alagoas e Pernambuco, atingidas pelas fortes chuvas dos últimos dias. O presidente não quis comentar a mudança. Presidente, por que a troca de ministros, presidente? Jurista Torquato Jardim ficou quase 1 ano no Ministério da Transparência, onde substituiu Fabiano Silveira, que deixou o cargo depois de ser flagrado em conversas telefônicas, criticando a atuação do Ministério Público na Operação Lava Jato. Torquato Jardim já foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral. O TSE retoma no próximo dia 6 o julgamento da ação em que o PSDB pede a cassação da chapa Dilma Temer. Julgamento que passou a chamar ainda mais atenção depois da delação da JBS e do pedido feito pelo Ministério Público para que o presidente Temer seja investigado pelos crimes de organização criminosa, corrupção passiva e obstrução à justiça. Torquato Jardim já criticou práticas adotadas pela Lava Jato, como as conduções coercitivas e as prisões provisórias. Também já afirmou que o governo Temer apoia a operação. Numa entrevista que concedeu ao jornal Correio Brasiliense antes de ser convidado para a Justiça e que foi publicada ontem, Torquato Jardim disse considerar mais que natural um pedido de vista por algum ministro, ou seja, a suspensão e o consequente adiamento do julgamento. Respondendo a perguntas sobre o encontro entre Michel Temer e o empresário Joesley Batista, dono da JBS, tarde da noite no Palácio do Jaburu, Torquato defendeu Temer. O presidente é um parlamentar há 24 anos e tem uma conduta de informalidade que é própria de quem é do Congresso. Ele tem uma descontração ao encontrar as pessoas, doadores de campanha, empresários. E mais, questionou a validade da gravação feita por Joesley.
Afirmou que a jurisprudência diz que a escuta clandestina é válida se for para você se defender de uma acusação sofrida. Se ele chegou lá antes de iniciar a delação, ele não estava sofrendo acusação. Então, seria clandestina. Se chegou lá depois de ter iniciado a delação, aí você teria uma ação controlada contra o presidente da República sem a autorização de um ministro do Supremo. Isso tudo deveria ser esclarecido. O senador Randolph Rodrigues criticou duramente a mudança no ministério. A modificação só tem um objetivo: frear a atuação da Polícia Federal em investigações, como é o caso da JBS e da Operação Lava Jato. A Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal divulgou nota afirmando que é natural que qualquer mudança no comando do Ministério da Justiça gere preocupação e incerteza sobre a possibilidade de interferências no trabalho realizado pela Polícia Federal. E defendeu a aprovação de uma proposta em tramitação no Congresso que garante a autonomia funcional, administrativa e orçamentária à Polícia Federal. Torquato Jardim foi convidado para o Ministério da Justiça, entre outros motivos, porque é visto aqui no Palácio do Planalto como uma pessoa que tem boa interlocução com ministros de tribunais superiores, como o TSE e o Supremo Tribunal Federal. Exatamente o que o governo considera que faltava a Osmar Serralho deixar o cargo. Questionado sobre se pretende trocar o diretor-geral da Polícia Federal, Torquato disse que primeiro tem que ouvir as demandas do presidente Temer. Vai fazer uma avaliação própria do Ministério e só depois vai tomar uma decisão. A assessoria do novo ministro da Justiça, Torquato Jardim, contesta a informação de que ele seria crítico da Lava Jato. Segundo a assessoria, o novo ministro, ao contrário, sempre se manifestou a favor da operação. Chico, Ana. Mudou uma mudança aí de discurso, né, Juliana? Agora, com essa troca no Ministério da Justiça, Osmar Serralho foi indicado para o Ministério da Transparência. E essa mudança favorece um ex-assessor de Temer, o deputado Rodrigo Rocha Loures, aquele filmado pela Polícia Federal carregando uma mala com propina, explicando, né, Juliana, Rocha Loures é suplente de Serralho. Se Serralho voltasse para a Câmara, Rocha Loures perderia o foro privilegiado. Ana, Osmar Serralho ainda não falou sobre essa mudança, viu? Essa transferência de Serralho para a pasta da Transparência garantiria o mandato do deputado afastado, Rodrigo Rocha Loures, e também o foro privilegiado. Osmar Serralho, que deixa o Ministério da Justiça, passou o fim de semana no Paraná. Não deu entrevistas e nem respondeu se vai aceitar o convite para trocar de cargo com Torquato Jardim, indo para o Ministério da Transparência. Nos quase 3 meses em que esteve à frente do Ministério da Justiça, Serralho se envolveu em algumas polêmicas. A Operação Carne Fraca foi a primeira. Uma conversa grampeada mostrou Serralho chamando de grande chefe um dos líderes do suposto esquema de cobrança de propina para evitar fiscalização de frigoríficos. A avaliação do desempenho do ministro piorou muito depois das manifestações da última quarta-feira em Brasília. Enquanto vândalos depredavam prédios públicos, o gabinete do presidente Michel Temer foi surpreendido com uma ligação de uma escrivã da Polícia Federal querendo marcar data, local e hora para interrogar o presidente, que é investigado no inquérito sobre a delação da JBS. A convocação de um presidente da República para depor deveria ter sido precedida de um pedido de autorização para o relator da Lava Jato no Supremo, ministro Edson Fachin, o que não aconteceu. Aliados também vinham pressionando pela saída de Serralho porque o consideravam fraco. Para a oposição, Serralho só foi convidado para continuar no governo e para ser ministro da Transparência para evitar que volte para o cargo de deputado federal, porque, nesse caso, ele tiraria o suplente, deputado Rodrigo Rocha Loures. Loures foi flagrado recebendo uma mala com R$500 mil e, se deixar de ser deputado, perde o direito de ser julgado no Supremo. Vai para a Justiça de primeira instância. Na delação da JBS, ele foi apontado como sendo um intermediário do presidente Michel Temer no recebimento de propina. Não há a menor dúvida de que manter Osmar Serralho como ministro tem o objetivo de garantir o foro privilegiado para continuar protegendo o deputado Rocha Loures e evitando que ele faça, por exemplo, uma delação premiada. A gente tentou ouvir parlamentares da base governista que ainda não falaram sobre essa mudança no Ministério da Justiça. Vamos ver como é que vai ser agora essa semana. Chico, Ana. Pois é, inclusive temos que aguardar o que vai explicar esse deputado Rocha Loures daquela mala de dinheiro, né? Para quem era, para onde foi, para quem iria e depois foi devolvido
Devolve a mala, depois devolve mais uma parte do dinheiro, né? Pois é, mas aí não vem dinheiro, vem depósito. Por que aquele dinheiro sumiu? Quer dizer, o país precisa saber dessas coisas, né? Quem sabe, se o Serralho for lá para a transparência, isso fica mais transparente para o país. Pode ser que seja em benefício do interesse público, do interesse nacional. Mas esse troca-troca no Ministério da Justiça parece que foi estratégico mesmo, é para o governo. Quer ver só? Alexandre Garcia, o governo quer aproveitar o bom trânsito de Torquato exatamente no judiciário, porque ele está na mira do judiciário agora, né? Bom dia. Pois é, bom dia Ana, bom dia Chico. E ao mesmo tempo o governo encontra outro lugar para o Serralho, né, que não tinha trânsito algum no Poder Judiciário. Tanto que enquanto o clima aqui em Brasília continuava fervendo no fim de semana, ele estava no Paraná, né, onde ele mora. Agora é indicado para o lugar de Jardim, né, sem reocupar o seu próprio lugar na Câmara Federal, garantindo, então, como vimos, o foro privilegiado para o suplente Rocha Louros, homem da mala. Quanto a Torquato Jardim, tem longa experiência em assuntos de Estado, ligados à lei, assuntos jurídicos. Em 1981 já estava no Gabinete Civil da Presidência da República, de onde passou para a Secretaria de Planejamento também da Presidência em 1985. Por 8 anos foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Na entrevista ao Correio Brasiliense, né, antes de ser indicado ministro da Justiça, que a reportagem citou, ele afirma que 90% do que se prevê para o julgamento da chapa Dilma Temer é chute, nas palavras dele. Como ex-ministro do Tribunal Eleitoral, ele aposta que ele afirma que o julgamento é técnico e dentro dos autos, e que o que veio depois da JBS não está nos autos. Ele diz também que pode não haver decisão no dia 6, provavelmente não haverá, que é quando o julgamento apenas começa, e que, dependendo do curso do julgamento, pode haver pedido de vista. Mas prevê que a decisão venha ainda em junho. Na entrevista, ele ironizou, dizendo que nunca viu tanto especialista em justiça eleitoral. Agora deve estar acompanhando as considerações preventivas sobre a Polícia Federal. Pois é, ele, além de ter feito algumas críticas à Lava Jato, ele criticou duramente o Centrão, né, no seu fisiologismo. Eu fiquei 3 semanas fora e quando saí, havia sinais de recuperação na economia e no emprego. Agora eu volto nesse turbilhão político que deixa em suspenso reformas essenciais. Não é crise importada, nem gerada pela economia, é crise política mesmo, gerada pela incapacidade daqueles que estão nos poderes do Estado, né, que devem pensar menos em si e mais no país. Porque ódio e medo não são bons conselheiros. E para muitos é bom lembrar que o nome do país é Brasil e não dinheiro. Chico e Ana? Olha, Alexandre, aqui em um dia tudo já muda, em 3 semanas, então, já é outra situação completamente nova. Bem-vindo de volta ao nosso turbilhão aqui. Obrigada, viu? Obrigado. E no Rio, um protesto na praia de Copacabana pediu o afastamento do presidente Michel Temer. Os manifestantes também pediram que o substituto para o mandato tampão seja escolhido por eleições diretas. Domingo de neblina e protesto em Copacabana. Com faixas de Fora Temer e Diretas Já, os manifestantes fecharam um trecho da Avenida Atlântica e ocuparam também um pedaço da praia. No alto de um trio elétrico, artistas, políticos e militantes fizeram discursos durante quase 7 horas. O nosso desafio é unir o país em torno dessa causa. Não importa quem cada um apoiou nas últimas eleições. A Constituição determina que, se Michel Temer sair ou for destituído, o Congresso tem 30 dias para escolher o substituto por meio de eleições indiretas. Personalidades como o ator Wagner Moura, as cantoras Martinália e Tereza Cristina participaram da manifestação. No fim, Caetano Veloso fez um show ao lado de Milton Nascimento. Qualquer maneira de amor bagatela, qualquer maneira de amor bagatela. Os organizadores não chegaram ao consenso sobre o número de participantes. As estimativas vão de 15 mil a 50 mil pessoas ao longo do dia. No Rio, a Polícia Militar
não divulga a contagem de público em protestos. Vamos agora falar de uma decisão da Justiça que mexe com a vida de milhares de pacientes que buscam o direito a remédios que estão fora da lista do SUS. Vamos falar com a Juliana Morrone, porque o Superior Tribunal de Justiça mandou suspender aquelas ações que ainda aguardam decisão da Justiça. Qual é o efeito disso para os pacientes, hein, Juliana? Ô, Chico, para quem já conseguiu liminar, né, uma autorização da Justiça provisória, nada muda. E essa discussão já está no Supremo Tribunal Federal. Os ministros do Supremo ainda vão decidir se o governo tem mesmo que fornecer medicamentos de alto custo que não estejam na lista do SUS. São diversos casos assim pelo país. O doente precisa do remédio, que não está na lista dos que tem no SUS. E a família recorre à justiça. No caso do seu Jair, de Campo Grande, o juiz decidiu que a prefeitura tem que pagar. Quando o coração estiver batendo, a gente está lutando, né? Nos casos já decididos pela justiça, como o do seu Jair, nada muda. A Letícia, lá de Recife, também toma um remédio que não está disponível na rede pública. A ausência da medicação ou de tratamento faz com que a doença progrida numa velocidade muito maior. E a criança tem muito mais dores, muito mais problemas respiratórios e existe uma aceleração dos eventuais problemas cardíacos e uma série de problemas associados. Graças a uma liminar da Justiça, o governo está custeando a compra e tem que continuar. A decisão do STJ não suspende o direito dos que já têm. O que o Superior Tribunal de Justiça mandou suspender foram as ações que ainda aguardam análise dos juízes. Segundo o tribunal, são pelo menos 683. E a suspensão é até que o STJ julgue como a justiça nos estados deve tratar esses casos. Uma forma de uniformizar as decisões. Agora, os casos de saúde urgentes têm que continuar. O defensor público explica que quem recorreu e já provou que precisa do remédio imediatamente não precisa refazer o pedido e nada impede que novas ações cheguem à justiça. Mas, para terem andamento, precisam estar bem embasadas. Como é que se prova uma urgência? Com documento médico, explicando a necessidade daquele medicamento, a necessidade daquele tratamento de urgência, daquela internação. Então, esses documentos, eles continuam valendo. O Supremo também discute o assunto. Começou um julgamento no ano passado que está interrompido. Os ministros têm que definir se o poder público deve ou não ser obrigado a fornecer remédios de alto custo que não estejam na lista do SUS ou registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O defensor questiona por que casos de saúde que podem representar vidas demoram tanto tempo para serem julgados. O que eu espero é que esses julgamentos sejam rápidos, terminem de forma célere e, se possível, com uma decisão favorável ao cidadão, às pessoas que procuram o sistema de saúde, o sistema público de saúde, porque realmente o fazem por questão de necessidade absoluta. O Ministério da Saúde disse que espera decisões favoráveis ao governo. Alega que de 2010 a 2016 gastou 4,5 bilhões de reais para atender determinações judiciais. E falou que até março desse ano foram 236,5 milhões de reais para bancar remédios que os juízes entenderam que o governo tinha que pagar. O governo faz as contas dos gastos e o Ribamar faz as contas do tempo de vida, sem o remédio que ele precisa. Ele tem uma doença neuromuscular rara. O medicamento não tem no SUS e ele não tem dinheiro para comprar. Sem esse remédio, eu não tenho vida mais, porque eu estou precisando desse remédio, porque esse remédio tem que ser urgente. Se não tiver, pode infartar a qualquer hora. Tristeza. O Ministério da Saúde disse ainda que os investimentos para ampliar os medicamentos do SUS cresceram 129%, passando de 6 bilhões e 900 milhões de reais em 2010 para 15 bilhões e 800 milhões em 2015. Essa determinação do Superior Tribunal de Justiça vale até que se tenha o julgamento da questão, que começou depois que uma paciente do Rio de Janeiro entrou com uma ação para receber 3 colírios para tratamento de glaucoma. Não existe ainda uma data para a retomada do julgamento no Supremo Tribunal Federal, que é quem vai dar a palavra final sobre esse assunto, Chico e Ana.
Esse é o problema, né, Juliana? Não tem prazo para julgar um assunto que já está aí um tempão sendo discutido, que mexe diretamente com a vida de tanta gente que precisa dessas medicações. E olha, muito desse gasto do governo, de bilhões com medicação, se realmente botasse logo na lista do SUS, provasse o uso de remédios que já têm eficácia comprovada, podia já comprar em lote para um monte de gente que precisa e ia ficar até mais barato. Vamos seguir acompanhando. Até mais, viu? E olha, a chuva arrasou cidades em 3 estados. Mais de 30 mil pessoas tiveram que deixar suas casas. A gente vai ver como está a situação agora de manhã. Nossos repórteres estão a postos aqui em Ribeirão, na Mata Sul de Pernambuco, Maceió, também em São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul. A gente começa conversando aqui com a Bianca Carvalho, porque só em Pernambuco 15 cidades decretaram calamidade. Bianca, bom dia. O que você nos conta daí? Pelo menos agora de manhã a chuva deu uma trégua? Que nada, Ana. Bom dia para todo mundo. A situação aqui está bem ruim, viu? Porque Ribeirão foi o local onde mais choveu. Aqui choveu num dia o correspondente à chuva do mês inteiro. Então, várias ruas estão completamente alagadas, por isso que o estado decretado foi de calamidade pública. Olha só a situação aqui, ó. A gente vai virar com a imagem para que vocês possam ver a situação das casas. Mais de 1.000 famílias tiveram que abandonar as casas, não havia nenhuma condição de ficar assim. E quem ficou está ilhado. Está ilhado mesmo, sem conseguir sair nem entrar. 3 pessoas morreram aqui em Pernambuco, 2 estão desaparecidas no município de Caruaru. A informação que a gente tem, e temos imagens também para mostrar, é que 2 municípios, por conta dessas chuvas fortes, estão sem energia elétrica e algumas estradas estão parcialmente ou totalmente interditadas. O pior, viu, gente, aqui voltou a chover, a gente está andando aqui de barco, ó, pessoal em casa sem conseguir sair. Essa família está aqui desde ontem, tem a menor condição de sair daqui. Agora os repórteres Amanda Dantas e Bruno Gruber te acompanharam o sofrimento das pessoas ontem e a gente vai ver na reportagem. Em Caruaru, o rio Ipojuca transbordou e a ponte ficou debaixo d'água. Algumas casas foram inundadas. Estragou meu guarda-roupa, minha cama, meu armário, meu fogão. Nesta outra ponte, um carro foi arrastado pela água e uma passageira acabou desaparecida. Ela ficou desesperada e se agarrou no banco do carro, no encosto do banco. Até o momento a gente não sabe se realmente ela conseguiu sair do carro ou não. Um homem de 40 anos também sumiu no rio. De acordo com os vizinhos e os clientes do estabelecimento, ele foi tentar olhar o nível do rio por este buraco aqui, mas aí o que aconteceu? O homem se desequilibrou, caiu no rio e foi levado pela correnteza. Na zona da mata houve queda de barreira em vários pontos, como em Belém de Maria. Em Catende, famílias estão abrigadas em ginásios e escolas. Seu João passou por uma cirurgia no coração há 2 meses e foi trazido pela família. Trouxe ele de pé, um do lado do outro, segurando, que a gente não podia. Nem carro de mão tinha para trazer ele. A chuva também deixou desabrigados na zona da Mata Sul de Pernambuco, como mostra o repórter Bruno Gruber. Na cidade de Rio Formoso, a 95 quilômetros do Recife, todas as casas desse bairro ficaram alagadas e sem energia. Estamos aqui esperando a água baixar para retornar lá e ver o prejuízo lá, né? A água barrenta também inundou o único hospital da cidade. Essa paciente ficou no meio da lama. O SAMU vai vir te pegar. Não, o SAMU vai vir. A prefeitura montou abrigos em 5 escolas públicas. Nós tivemos em torno de 50% das casas atingidas, muita resistência ainda das pessoas de saírem, né, de suas residências. Outra cidade de Pernambuco, Barreiros, que tem 42 mil habitantes, segue ameaçada pela cheia do rio Una. Faz algumas horas que a água chegou nessa área da cidade, a região central, uma área de comércio, e com a promessa de que a chuva não vai parar e a enchente pode ser maior, os moradores já começaram uma correria para tirar móveis e eletrodomésticos de dentro de casa. Da mesma forma estão os comerciantes desse lado, onde a enchente ainda não chegou. Estão salvando os estoques e móveis de dentro das lojas para tentar evitar um prejuízo maior. A água está muita, né? Muita mesmo, e aconteceu uns anos atrás e infelizmente nós não queremos ter uma perda grande como estivemos antes. Olha, muito sofrimento também em Alagoas, onde 4 cidades decretaram calamidade e 5 pessoas estão desaparecidas. Vamos então saber tudo com a Eliana Gonçalves, que conversa ao vivo com a gente. Oi, Eliana, essas buscas a esses desaparecidos já foram retomadas agora de manhã?
Vão ser retomadas sim, Ana, agora pela manhã. A Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros já estão no local. Essas buscas foram suspensas 3 vezes por causa da chuva. Nós estamos em outro bairro onde as casas também ameaçam cair e as famílias já foram aconselhadas a deixar o local. Mais de 1.000 famílias tiveram que deixar as casas em Alagoas e Maceió foi uma das cidades mais atingidas. Só aqui na capital, mais de 800 famílias estão em abrigos ou casas de parentes. A grande preocupação agora é com o elevado nível dos rios que passam pelo Vale do Paraíba, no norte do estado, e também no Vale do Mundaú, na zona da mata. Em Marechal Deodoro, na área metropolitana de Maceió, o recesso escolar foi antecipado porque as escolas estão servindo de abrigo. E em Marechal Deodoro e em Pilar, o acesso a alguns bairros só é possível através de canoas, como mostra agora o repórter Amorim Neto. É até difícil de acreditar que aqui tem uma praça. A cidade de Marechal Deodoro, na Grande Maceió, foi invadida pela água. A Lagoa Manguaba subiu mais de 2 metros neste domingo, assustando moradores. Para chegar ao centro histórico de Marechal Deodoro, somente assim, pegando carona, numa canoa, numa embarcação ou em caminhões grandes. É um vai e vem de canoas pelas ruas. As pessoas tentam recuperar o que podem de dentro de casa. Caminhões do Exército fazem o transporte. Pescadores ajudam na travessia. A Defesa Civil orientou que as casas sejam desocupadas enquanto a água não baixa. Mas muitas famílias resistem em sair. Eu não saio da minha casa. Por quê? Porque eu não vou deixar minha casa só. Só em Marechal Deodoro, a cheia atingiu mais de 5.000 famílias. O município improvisou 3 abrigos. Um deles funciona nesse ginásio de esportes. Esses vizinhos perderam tudo. Aí encheu a casa d'água, aí molhou o sofá, molhou a cama, o guarda-roupa, o rack. A gente teve que sair, senão ia morrer afogada as crianças. Em Pilar, também na região metropolitana, mais inundação. Pelo menos 4.000 famílias tiveram de sair de casa. No começo da noite, o presidente Michel Temer se reuniu com as autoridades em Maceió, onde 4 pessoas morreram soterradas. Uma delas era uma criança de 5 anos. Mais de 400 famílias foram atingidas pelas chuvas na capital. Diversas barreiras deslizaram. Perdi tudo. Mas graças a Deus, o que importa para mim só é a vida da minha filha, do meu marido, entendeu? Mostramos aí a situação no Nordeste. Vamos agora para o Sul, em São Sebastião do Caí, onde estamos ao vivo, no Rio Grande do Sul. Famílias precisaram sair de casa. O Josmar Leite está lá no meio do alagamento e mostra para a gente. Josmar. Bom dia, Ana, Chico, bom dia para todo mundo. Cerca de 100 famílias tiveram que sair de casa por causa da cheia aqui em São Sebastião do Caí, que fica aproximadamente 80 quilômetros de Porto Alegre. No sábado, o nível do rio Caí, que corta a cidade, chegou a ficar mais de 10 metros acima do seu nível normal. Agora a água começou a baixar, mas essas famílias continuarão ali em abrigos ou casas de famílias porque há riscos de novos temporais. Desde sexta-feira, 52 cidades gaúchas tiveram estragos por causa do mau tempo. 7 delas decretaram situação de emergência. Ao todo, são mais de 200 famílias fora de casa em todo o Rio Grande do Sul. Chico, Ana Paula. Ok, Josmar Leite, que falou aí do Rio Grande do Sul. A gente viu o Nordeste também com chuva. Isabela Camargo de volta para falar do tempo conosco. Essa chuva vai continuar, Isabela. Qual a previsão para hoje? Bom dia. Bem-vinda. Oi, Chico. Obrigada. Bom dia para você, para a Ana. Bom dia a todos. Olha, nós temos um pouquinho de cada situação. Menos chuva no Rio Grande do Sul é uma boa notícia e mais chuva na faixa leste do Nordeste, em algumas cidades até do Agreste. Vamos ver os detalhes? Está aqui no mapa. Azul escuro, você sabe, é a chuva mais volumosa. Então eu destaco principalmente aqui as cidades do de Pernambuco. Já na Paraíba essa chuva se espalha mais. Toda essa chuva que a gente viu nessa bateria aí de imagens, né, e também que está aqui no mapa, ela é provocada pela umidade que chega do mar. Como é uma área que fica bem quente, umidade mais calor, pancadas de chuva. Também temos previsão aqui, olha, em grande parte do Ceará, Piauí, Maranhão, essa chuva se espalha pela região norte e vem também pelo Mato Grosso do Sul. Muita chuva também para o estado do Paraná e Santa Catarina. Rio Grande do Sul, como eu disse, então menos chuva e em pontos bem isolados aqui da faixa leste. Já no centro do país, a situação é totalmente diferente. Tem essa área de alta pressão e a circulação do vento em torno dela, de cima para baixo, não forma nuvens de chuva e acaba provocando um bloqueio. É como se fosse uma
tampa mesmo aqui, deixando o ar bem mais seco. Então, vou te contar onde vai ter tempo firme hoje. Veja só, então aqui no interior do Nordeste, grande parte do Piauí, Maranhão, todo o estado do Tocantins, sul do Pará e vem aqui por Mato Grosso do Sul até o norte do Paraná. Interessante que em São Paulo você está vendo o estado todo amarelo. A gente tem neblina agora, vou te mostrar imagens ao vivo da capital. Esse é o céu, olha, da Avenida Paulista. Está bem encoberto, então em algumas regiões nós temos névoa e em outras nevoeiro, que aí sim é quando a visibilidade fica mais prejudicada, mas já já então o sol vai aparecer e vai dissipar então toda essa umidade. Você viu que o mapa está bem amarelinho. Temperaturas hoje em São Paulo, 26, a mesma de Belo Horizonte, Palmas, 35, 32 em Porto Velho, Boa Vista e Belém. No Rio de Janeiro, 30 graus e a previsão hoje, gente, é de um nevoeiro menos persistente do que aconteceu ontem, tá? Está afetando hoje aqui, viu, Isabela, o nevoeiro? Sim. A gente vai mostrar daqui a pouquinho. Agora, deixa eu te perguntar para ao longo dessa semana, o que já dá para a gente adiantar? Tem uma mudança forte, Ana. Eu preciso já avisar a turma aí para se programar. A gente tem previsão de geada generalizada na região sul e friozão mesmo até o sudeste. De quinta para sexta. É uma massa de ar frio e seco que vai derrubar as temperaturas na região sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, olha, até o sul de Minas Gerais, região serrana do Rio também. Pode se preparar para o final de semana bem gelado. E aí, a partir de agora, então, voltando a falar do nevoeiro e da neblina, Chico e Ana, mais até do que dos últimos dias, nós temos mais chance, tá, de bastante nevoeiro nas próximas manhãs. É um fenômeno normal nessa época, né, de final de outono para o inverno, quando tem queda de temperatura brusca durante a madrugada e pouco vento. Pois é, Isabela, obrigada, viu? E olha, você está falando do nevoeiro aí, tá tendo nevoeiro forte de novo hoje no Rio. Já atrapalha muito quem vai pegar voo agora de manhã. Então vamos ao vivo até o aeroporto Santos Dumont. Falar com a repórter Raquel Norato. Bom dia, Raquel. Muitos voos já cancelados por aí, o que você nos conta? Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, estou acompanhando todas as informações aqui no painel eletrônico e há pelo menos 7 voos cancelados e 2 atrasados. O aeroporto Santos Dumont está fechado para pouso, as aeronaves estão sendo transferidas para o aeroporto do Galeão e lá, mesmo assim, as aeronaves só estão pousando com o auxílio de instrumentos. E aqui no Santos Dumont, as aeronaves só estão decolando com o auxílio de instrumentos também. Ontem que a situação ficou ainda mais complicada, foram pelo menos 8 horas de aeroporto fechado, os passageiros tiveram que aguardar no saguão, foi uma longa espera e pelo menos 70 voos cancelados. Alguns foram transferidos para o aeroporto do Galeão ontem mesmo e outros foram remarcados para hoje de manhã. A gente está aqui no setor de embarque do aeroporto Santos Dumont e a gente consegue ver essa manhã alguns passageiros chegando aqui para embarcar, pelo menos para aqueles portões onde os voos permanecem confirmados. Ana, Chico. Obrigado, Raquel. E agora eu vou chamar a Cris Dias, que já está aqui. Campeonato Brasileiro é o assunto. Bom dia, Cris. Bom dia a todo mundo. Olha, Corinthians e Cruzeiro deram um salto aí, né? Ganharam fora de casa e... Isso aí. Ó, então, na nessa liderança, hora, né? 3 pontinhos fazem uma baita diferença. Pois é, vitórias magrinhas, porém eficazes, mas 3 né? pontos. É isso que vale, os 3 pontos que valem. E ainda está na terceira rodada, né, gente? A classificação está bem embolada ainda, tudo no inicinho, mas os dois times subiram na tabela e agora estão com 7 pontos. Vamos ver como é que foi então em Goiânia. Atlético Goianiense, Atlético Goianiense e Corinthians. Jogada do Guilherme Arana aí, gol do Rodriguinho. 1-0 placar final. Agora na Vila Belmiro, Santos e Cruzeiro. Cruzamento do Ábila. Os dois tinham entrado no segundo tempo, tá? Thiago Neves aproveitou e fez também 1-0. Esse Ábila, quando entra, tem feito a Ele é diferença. decisivo, tá jogando muito, tá numa boa fase o Ábila. Agora, Corinthians e Cruzeiro estão iguais em quase todos os critérios de desempate. O Corinthians está na frente na tabela porque tem menos cartões amarelos. São 3 contra 6. Ah, é critério. É critério também. O Grêmio, que tinha vencido as 2 partidas até esse domingo, jogou com os reservas, até saiu na frente do Sport, mas levou a virada. Vamos ver, jogo com muitos gols aí, viu? O jogo que foi em Recife. Tá aí o Everton chutou. Esse gol foi uma loucura, viu, Chico? O Magrão defendeu, aí o Everton chutou na trave, aí o Fernandinho mandou pro gol. Chorado. Aí o Jailson escorou e o Rafael Thierry fez 2-0 Grêmio. E aí começou a reação do Sport. Cruzamento do Fabrício, o André fez o gol. Aí o Everton Felipe cruzou pro Matheus Ferraz empatar pro Sport. Que bobagem, hein? Tá aí, cruzamento do Marquinhos. André fazendo 3-2 pro Sport. virada. E teve mais. Esse contra-ataque maroto aí, ó.
André, de novo ele, vai fazer 4-2 para o Sport. E de pênalti, o Fernandinho descontou para o Grêmio, placar final 4-3. Outro jogo animado também, Chico Pinheiro, foi Atlético Mineiro Pois é, mais e um Ponte vacilo Preta. do Galo. Ó. Fizeram um jogo com muitos gols, né? Muitos. A gente vai falar já do apagão aí do Galo. O jogo foi em 2 Belo minutos. Horizonte, no Horto, né? Aí contra-ataque, cruzamento do Marcos Rocha, o Robinho abriu o placar pro Atlético. Aí a Ponte empatou com o Luca. E 2 minutinhos depois, o Luca fez Bela mais um gol, ou jogada seja, de calcanhar, aquele hein? momento em que o Galo apagou, igual no jogo passado, né? 2 Perdeu pro minutos. Fluminense. Pois é. Só que aí, nesse jogo, o Galo conseguiu o empate. Ó, de cabeça, o Rafael Moura fechou o placar aí em 2-2. Outro susto no Horto, né, Chico? Em Curitiba, Atlético Paranaense e Flamengo. Aí a bola passou pela rede, lembrando que a rede já estava furada. E o Mancoejo fez 1-0. Mas o Flamengo não segurou esse placar, não. Falha do goleiro Muralha. Thiago Heleno empatou para o Atlético. E a torcida de bronca com o Muralha. Agora no Rio, vamos para o Rio de Janeiro, Botafogo e Bahia. O Bruno Silva tirou a bola e recebeu, chutou por cobertura, fez um belo gol. 1-0 aí, placar final. E hoje ainda tem clássico catarinense e se a Chapecoense ganhar do Avaí, assume a liderança. Então daqui a pouco eu volto para falar do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. Valeu, Cris. Daqui a pouco, então, tem mais Cris Dias e mais esporte aqui. A gente vai para o intervalo. Já vamos falar de mais uma decisão da Justiça envolvendo a Cracolândia. A gente também vai mostrar como ex-dependentes conseguiram superar o vício. Você vai ver o que disseram as testemunhas da chacina, em que morreram 10 poceiros no Pará. O setor imobiliário ensaia uma retomada e o número de financiamentos aumentou no país. E tem ainda notícias desse começo de semana daqui de São Paulo. Trânsito, transporte, Estamos de volta. O Bom Dia Brasil conseguiu, com exclusividade, acesso aos depoimentos de 2 sobreviventes da chacina que matou 10 pessoas no Pará. Esses sobreviventes afirmam que a polícia chegou lá atirando. Veja na reportagem do Fabiano Vilela. Os 2 sobreviventes prestaram depoimento ao Ministério Público na última sexta-feira, 2 dias depois das mortes na Fazenda Santa Lúcia, em Pau d'Arco. A primeira testemunha contou que estava acampada com outras pessoas perto da sede da fazenda quando ouviram barulho de carros. 2 colegas foram ver o que era e voltaram dizendo que a polícia havia chegado. Todos saíram correndo mata adentro. O sobrevivente disse que depois de andarem por 500 metros, montaram um abrigo onde estavam mais ou menos 25 pessoas. Ele conta que repentinamente a polícia apareceu gritando: "Não corre se não morre", e que muita gente começou a correr e a polícia começou a atirar. A testemunha disse que enquanto rastejava, escutou os policiais dizendo a uma das vítimas, antes de atirar novamente: "Olha o que a gente faz com o bandido". O sobrevivente também afirmou ter ouvido colegas chorando e dizendo: Tá, não vamos correr". E os policiais perguntando, antes de atirar novamente: "Por que vocês não correram também?". A segunda testemunha contou uma versão muito parecida e acrescentou que a polícia, ao chegar, não explicou a situação. O sobrevivente disse também que os sem terra não reagiram e que as armas que estavam no acampamento não foram usadas. Ele afirmou ainda que antes de fugir, ouviu os policiais batendo nas vítimas e rindo bastante após atirar nelas. Segundo a Secretaria de Segurança do Pará, os policiais envolvidos na operação alegaram ter reagido à ação dos poceiros e que dos 10 mortos, 6 eram suspeitos de homicídio e ameaça. O governo do estado afastou 21 PMs e 8 policiais civis das atividades de rotina. Nós estamos aqui para garantir ampla defesa e contraditório dos policiais para que, durante o decorrer da investigação, verifique realmente o que de fato ocorreu. Em até 15 dias deve sair o resultado da perícia nos corpos das vítimas, o que pode ajudar a esclarecer se houve ou não confronto entre a polícia e os poceiros. Neste fim de semana, os promotores ouviram 25 policiais e 2 sobreviventes. O Ministério da Justiça determinou que a Polícia Federal também investigue as mortes. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, já foram registrados 37 assassinatos no país de janeiro a maio. É o número mais alto dos últimos 10 anos. A pastoral só registra as mortes de trabalhadores rurais e indígenas em disputas de terra. No caso do Pará, que lidera o ranking, o número de mortes em 2017 salta de 13 para 18,
se também contarmos os assassinatos de pistoleiros e vigilantes de fazendas. Nós fazemos questão de acionar, no caso, a ONU, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, para que o Estado brasileiro seja cobrado a dar uma resposta à causa dos problemas, para evitar que outras situações de violações ocorram, principalmente no campo brasileiro. A Secretaria de Segurança Pública do Pará diz que só no fim das investigações vai ser possível saber se as coisas aconteceram mesmo, como disseram as testemunhas. Semana começou com problemas nos trens da CPTM e no metrô aqui em São Paulo hoje. Vamos então até a Estação Paraíso para saber como é que está a situação agora. O Felipe Guedes conta ao vivo. Diga, Guedes, bom dia. Oi, Rodrigo, bom dia para todo mundo. Aqui fora a gente acha que está tudo tranquilo, né? Mas eu conversei com o pessoal, as pessoas me disseram que os trens ainda estão muito cheios. Na linha 1 azul teve um problema no equipamento de via entre 6h04 e 7h29 da manhã. As estações ficaram muito cheias, teve controle de acesso, inclusive, na Sé. Isso afetou a linha 3 vermelha do metrô também. O problema já foi resolvido segundo o metrô, mas está agora em processo de normalização, porque tem muita gente ainda para pegar o metrô, né? Na CPTM tem problema de falhas de energia na linha 12 Safira, ainda com velocidade reduzida. A linha 12 Safira, que já é a campeã em falhas de energia esse ano, e nos 3 primeiros meses de 2017, ela teve 3 vezes mais falhas elétricas do que no mesmo período do ano passado, Rodrigo. Ok, Felipe Guedes, muito obrigado. Glória está aqui para atualizar também CPTM e tudo mais. CPTM, 8h13 agora. Que teve problema mais cedo e continua com problema até agora, Rodrigo. Na linha 12 Safira, a gente tem aqui, ó, mostrando para vocês, então, linha 12 Safira da CPTM tem velocidade reduzida por falha no sistema de energia. Essa falha começou lá no início, quase da operação, e ainda continua a velocidade reduzida entre Calmon Viana e Brás. As equipes de manutenção estão no local, mas até agora não conseguiram resolver esse problema na linha 12 Safira. Uma linha, então, que o pessoal que vem da Grande São Paulo depende muito dela e, por isso, a situação se complicou também na CPTM nessa manhã. Falando agora aqui da Zona Sul, teve acidente entre dois carros na Avenida Carlos Caldeira Filho, em frente à estação Vila das Belezas. Ninguém se machucou nesse acidente, essas imagens foram feitas mais cedo pela nossa Motolink, mas você vê aí que tem interferência então no trânsito, né? Tudo muito complicado por lá. E a gente vai ver como é que está a situação no Waze agora, no momento ali no local. Vamos ver então? Olha, trânsito ainda complicado nesse trecho da Carlos Caldeira Filho. Vou afastar um pouquinho para a gente ver que é um trecho de bastante lentidão. Estrada de Tapicirica, Avenida das Belezas também tudo muito congestionado, 4 km por hora. Então, a Estrada de Tapicirica, infelizmente, não serve como opção para os passageiros e os motoristas que estão nessa região. Por que eu falei passageiros? Porque a gente vai ver como é que estão os corredores de ônibus O carro ainda tá da lá? cidade. Os carros ainda estão lá, Rodrigo. A informação que a gente tem é de que a ocorrência continua. Você vê que tem vários trechinhos em vermelho, mas eu vou destacar para vocês esse trechinho aqui, ó, que é justamente o trecho da Carlos Caldeira Filho e mostra como é que está o corredor de ônibus na Carlos Caldeira Filho no sentido do centro da cidade. Está todinho travado e vermelho e a estrada de Tapicirica também. Se para o ônibus está assim, imagina para o carro. Pois é, situação bem delicada, né? E um outro que a gente destaca aqui para vocês também é esse corredor, o corredor da Jabaquara, também muito ruim no sentido do centro da cidade. Então, a vida do passageiro não está fácil nessa manhã também. Tem informação aqui da João Dias, perto da Ponte João Dias, da Marginal do Rio Pinheiros? Perto da Ponte João Dias. Outro acidente ali? Tinha tido informação de acidente, mas a CT não confirmou para a gente. Às vezes, Rodrigo, é um acidente rápido, é um acidente que não tem vítima grave e tudo mais. E aí, por causa disso, a CT acaba nem registrando esse tipo de acidente, né? Aqui, ó, vou colocar para vocês algumas das nossas câmeras para ver como é que está a situação, então, em trechos da cidade. Por exemplo, Estrada do M Boimirim, livre. Aí. Tudo tranquilo para o motorista, sem problemas, e também para os passageiros de ônibus na estrada do M Boimirim, sem problemas nessa manhã. Vamos para a Radial Leste, mostrar como é que está a situação, então, na Zona Leste agora? Atualizando para você a imagem, perto do Tatuapé, tudo muito tranquilo. Aí, linha 3 vermelha do metrô circulando normalmente agora e linha 11 Coral também circulando normalmente. A linha 12 Safira ainda com lentidão. No sentido do centro da cidade, tudo bem, faixa reversível funcionando ainda, mas sem problemas nessa manhã. E temos ainda mais uma câmera para você. Vamos mostrar aqui a Luiz Inácio de Anhanha Melo. Atualizando, então,
como é que está no sentido das juntas provisórias, um pouquinho mais de trânsito sem problemas agora. Tá bom, obrigado, Glória. No intervalo, já vamos falar de mercado imobiliário. Um feirão da Casa Própria passou por 11 cidades no fim de semana. E ainda notícias de São Paulo, 8h17 agora. O feirão da Casa Própria percorreu 11 cidades nesse fim de semana e ainda vai visitar mais 3 capitais. É uma tentativa para tentar destravar o mercado de imóveis. Em todos os formatos e letras está lá a placa de vende-se. Sobram imóveis à venda. A estimativa é de que haja pelo menos 500 mil casas e apartamentos nessas condições em todo o Brasil. De um lado, milhares de imóveis à procura de um comprador. Do outro, milhões de brasileiros atrás do sonho da casa própria. O Feirão da Caixa é mais uma tentativa de facilitar o encontro desses dois lados e testar se o mercado imobiliário está mesmo reagindo, como já apontam alguns resultados desse ano. Segundo a Caixa, nos 3 primeiros meses desse ano, o financiamento imobiliário chegou a 18 bilhões de reais, um crescimento de 22% em relação ao mesmo período do ano passado. Se a Caixa está otimista, o mercado imobiliário ainda considera o setor estagnado. Segundo o Sindicato da Habitação no Rio, o Secov, as imobiliárias ainda não conseguiram sair da crise, mas há pontos que podem facilitar a compra, mesmo num cenário econômico difícil. A queda dos juros da taxa Selic reduz os custos do financiamento de longo prazo. E o preço médio dos imóveis também está em queda. O índice FIPE-ZAP, que monitora o valor do metro quadrado em 20 cidades, teve desvalorização de 3,26% nos últimos 12 meses. O feirão do fim de semana ofereceu 228 mil imóveis novos e usados em 11 cidades do país. Continua no próximo sábado e domingo em mais 3 cidades, Brasília, Fortaleza e Curitiba. São muitas ofertas, descontos, propostas que parecem tentadoras mesmo. No Rio teve até estande que ofereceu passeio virtual para conhecer o apartamento. O casal Alexandre e Roberta veio conferir, mas por enquanto o sonho parece que ainda não cabe no orçamento deles. Por enquanto está dando negócio? Está meio difícil. Os interessados devem levar os documentos básicos, identidade, CPF, comprovante de residência e de renda e na hora já podem fazer a compra. O casal Etervaldo e Maria da Glória conseguiu fechar o negócio e finalmente vai ter a casa própria. Então está do jeito que eu quero mesmo. É o sonho. E é um presente de casamento, são 33 anos de casado. Bom, você viu mais cedo aqui que o nevoeiro provoca atrasos e cancelamentos de voos hoje no Rio. Tem problemas aqui em São Paulo também, é reflexo. A Jaqueline Brasil está no aeroporto de Congonhas e atualiza tudo para a gente. Oi, Jaque, bom dia. Oi, Rodrigo, bom dia para você, bom dia a todos. O aeroporto de Congonhas está aberto para pousos e decolagens e agora eu vou falar um balanço para vocês como é que está a situação. Tem um voo que foi cancelado mais cedo, por volta das 6h20 da manhã, um voo que ia para Brasília. Os passageiros foram realocados para outros 2 voos, um para 7h40 e outro para as 9h35 e tem 5 voos atrasados, sendo 3 com destino ao aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, o outro para Joinville e o outro para Navegantes. Inclusive, um desses voos da Latam, eles pedem para os passageiros conversarem com a companhia, para até saberem se vão pegar um outro voo, como é que vai ficar a situação. A gente está aqui bem na área do check-in, do embarque, para os voos da Latam é a parte onde tem mais movimento, tá? Segundo os próprios funcionários e os passageiros, é o normal para segunda-feira. Rodrigo. Obrigado, Jaqueline Brasil. E a Isabela Camargo está aqui para atualizar a situação toda do tempo. 8h23 agora, Isa. Tudo bem, Rodrigo? Bem você. Então, essa história de nevoeiro, neblina, névoa, já tudo isso já vai embora, porque nós temos previsão de um tempo muito firme hoje em todo o estado. O que deixa o tempo bem firme assim é uma de alta pressão, que está lá no centro do país. A área de alta pressão, a gente fala aqui sempre, mas vamos repetir, faz o vento circular de cima para baixo. E aí, quando o vento circula assim, não forma nuvem de chuva. E mesmo a umidade que está ali pelo Paraná e também Mato Grosso, não avança aqui por São Paulo. Temperaturas hoje, São Paulo e Franca, 26 graus, 29 Presidente Prudente e 20 graus aqui em Campos do Jordão. Isso é o que vai acontecer hoje. Então, a neblina vai embora já, tempo firme, não chove. O que vai acontecer durante a semana, que é bom você se preparar? A partir de amanhã, as condições mudam. A gente vai ter um tempo um pouco mais nublado, com chance de garoa, porque é muito pouco, 2 milímetros, 4, a garoinha de manhã ou no final da tarde. Chance alta, inclusive, disso acontecer, 80%. Agora, de quinta para sexta, dá uma olhadinha na tela se você puder. Mínima de 10 graus e máxima de 20. Essa máxima pode ficar até um pouco mais baixa. Por quê? A gente vai ter uma área lá no sul do país, uma área de
um frio seco, sem chuva, é uma alta polar e que vai trazer frio também para o Sudeste. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, você que está preparando aí tudo, imagina só, mínimas de 10, máxima de 20, um final de semana bem mais frio. Tira o casaco agora para estar cheiroso na sexta. Obrigado, Isa. Já para o intervalo, já vamos falar da decisão da Justiça de proibir que os dependentes de drogas sejam tirados da Cracolândia à força. E outras notícias de São Paulo também, 8h25. Estamos de volta agora para falar do problema do crack em São Paulo. Algumas iniciativas em São Paulo mesmo estão indicando que é possível tirar dependentes da rua. Então vamos saber mais sobre isso com o Rodrigo Bocardi. Bom dia, Rodrigo. Antes de entrarmos nessas novas iniciativas aí que a gente vai mostrar, vamos atualizar o pessoal de casa do último capítulo aí dessa história, que foi ontem, né, com a decisão do Tribunal de Justiça de suspender a autorização para a Prefeitura fazer internações à força. Que durou pouco tempo, né? Então volta agora a ser como era antes. O usuário é internado, só é internado se quiser. A Prefeitura disse que a autorização para fazer a internação compulsória não dispensaria uma aprovação de um juiz, caso a caso. Menos de 2 dias. Foi quanto durou a autorização da Justiça concedida à Prefeitura para buscar e apreender dependentes químicos da Cracolândia para avaliação médica. Ontem, a Justiça derrubou a liminar que dava essa permissão. Na decisão, o desembargador Reinaldo Miluzzi, do Tribunal de Justiça do Estado, escreveu que o pedido da Prefeitura de São Paulo é impreciso, vago e amplo. O desembargador considerou que a autorização dada à gestão de João Dória, do PSDB, contrasta com o Estado Democrático de Direito, por conceder à Prefeitura carta branca para eleger quem é a pessoa em estado de drogadição vagando pelas ruas de São Paulo. Desafio dobrado para a Prefeitura, que além de lidar com o problema na Cracolândia, ainda tem que combater outros pontos de consumo de crack pela cidade. O Ministério Público de São Paulo identificou 22 deles. Alguns desses pontos têm mais de 20 anos. Marcos conheceu o crack num deles, que fica na região do CEAGESP, zona oeste de São Paulo, no fim dos anos 90. Na época, ele pediu para ser internado. Falei para minha família, me leva, né? Eles já estavam a par de tudo. Quero ficar internado, fiquei lá 4 meses e esse tempo que eu fiquei lá, quando eu saí, tive 2 recaídas no primeiro ano, estou limpo até hoje. O caminho para o tratamento muitas vezes passa por ONGs. Essa aqui fica bem perto da Cracolândia. Em 7 anos, o programa já tratou 6.000 dependentes, a partir de ações simples, como abordagens no meio da rua. Quer um abraço? Quer um abraço? Quer um abraço? Quer um abraço? As portas da entidade ficam o tempo todo assim, abertas, para receber usuários de droga em busca de ajuda. Essa política de portas abertas também tem muito valor para quem está aqui, do lado de dentro. Ela significa que todos que estão passando ou já passaram por tratamento têm liberdade para um dia, se quiserem, deixarem o programa e irem embora. Mas pergunta aqui se eles querem fazer isso. Nós cuidamos deles durante 2 anos, né? O tratamento ele é totalmente voluntário e assim que a pessoa não quer mais o tratamento, ela também é livre para sair. Mas nós fazemos de tudo para que essa pessoa fique até ela estar bem, tranquila, em paz, para poder estar sendo reinserida na sociedade. 7 em cada 10 pessoas que participam do projeto conseguem recomeçar a vida longe das drogas. Muitos, inclusive, ajudam outros dependentes. Eu passei bastante tempo da minha vida, quase 10 anos, morando nas ruas, usando as drogas. Então eu sei o que eles querem, você está entendendo? Eu sei o que eles pensam, eu sei o desejo que eles têm de ajuda, eles querem ajuda. Este psiquiatra coordena há 28 anos o atendimento a dependentes químicos na Universidade Federal de São Paulo. Ele aponta o que considera ser o tratamento ideal. A internação compulsória não pode ser uma medida de saúde pública, não pode ser feita em massa, é uma decisão médica em cima de situações excepcionais. Então, se você tem uma paciente que está completamente fora da realidade, que está psicótico, ou que oferece algum risco de vida a si ou ao outro, daí essa seria uma condição que a gente indicaria a internação compulsória. Uma opinião é consenso. O tratamento tem que começar o mais cedo possível. A Prefeitura diz que vai recorrer para tentar fazer as internações compulsórias e, enquanto isso, vai manter a abordagem de rotina aos dependentes químicos. Chico e Ana Paula. Mas essa é a cara mais perversa, né, das drogas, né, da cidade, da exclusão. E a gente entende a vontade das autoridades, do próprio prefeito,
de internar, de resolver isso, mas a gente sabe que não é assim. Há muito tempo vem essa luta, né? Rodrigo, você imagina, ninguém concorda de ver tanta gente na rua, ver feira de droga, mas essa solução realmente passa por um processo mais lento, é mais difícil, exige um olhar fraterno, solidário. É difícil, mas não há outra saída não. Eu não vejo, né? Vamos lá. Depois de acusar a Rússia de interferir nas últimas eleições, o presidente da França, Emmanuel Macron, recebe hoje o presidente russo, Vladimir Putin. E a Cecília Malan está lá de Londres, de olho. O jovem presidente francês promete ser duro com o Putin, hein? Bom dia, Cecília. Bom dia, Chico, Ana, bom dia a todos. Emmanuel Macron disse aos jornais franceses que vai fazer cobranças sobre o conflito na Ucrânia e a guerra na Síria. Disputas internacionais em que França e Rússia estão em lados opostos. Enquanto Moscou banca o regime sírio, a França apoia rebeldes que tentam derrubar o ditador Bashar al-Assad. Antes de Putin chegar, manifestantes protestaram contra a anexação da Crimeia, uma região que ainda é considerada pela ONU como parte da Ucrânia. A Europa está ao lado do governo ucraniano e adotou sanções contra a Rússia. Emmanuel Macron escolheu um lugar simbólico para o encontro com Vladimir Putin, o Palácio de Versalhes, que abriga uma exposição de Pedro o Grande, o imperador que aproximou a Rússia da Europa. Valeu, Cecília, belo palácio. Glória, vamos lá, 8h34. Rodrigo, teve um acidente mais cedo na marginal do Rio Tietê, ali entre a Ponte das Bandeiras e a Ponte Cruzeiro do Sul, na pista central no sentido da Ayrton Senna. Um carro e um caminhão bateram por lá, e aí a gente tem as imagens feitas mais cedo aí pela nossa Motolink, que estava no local. Temos também imagens feitas do socorro de uma das vítimas, porque 3 pessoas se machucaram nesse acidente. Foram levadas para o HC, uma delas estava em estado grave. Teve gente presa nas ferragens, enfim, uma situação muito delicada. A pista central chegou a ficar totalmente interditada e agora a gente mostra a situação ao vivo ali na região. O trânsito melhorou muito, esse trânsito estava totalmente congestionado e a gente pode ver que as pistas aí já estão praticamente liberadas. Alguns trechinhos só em amarelo, mas pelo que eu estava vendo até agora há pouco, o trânsito só vinha até aqui, a altura da Ponte Júlio de Mesquita Neto, tá? Agora nem aparece mais trânsito nessa região, então atualizando a situação para vocês. Bom, temos a imagem da balsa da travessia entre Santos e Guarujá, dia bonito lá, bonito. Sol, né? Balsas, as 7 balsas operando, tudo tranquilamente. Porém, a travessia entre Bertioga e Guarujá, essa tá parada por causa da neblina forte. Então, você vê que é uma coisa bem local, né? Porque aqui é entre Santos e Guarujá e a outra entre Bertioga e Guarujá. Mas a informação que a gente tem da concessionária que administra as travessias é de que está parada por causa da neblina. Temos câmera também da concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, aí da rodovia dos Imigrantes, tudo tranquilo já, mas lá embaixo, perto da chegada a Cubatão. Agora, na Anchieta, no sentido aqui da capital, tem 3 quilômetros de congestionamento, do 13 ao 10, e na Imigrantes, do 17 ao 14, também 3 quilômetros de congestionamento. Então, não dá para dizer qual é melhor, porque, afinal de contas, as duas têm 3 quilômetros na chegada aqui à capital. No mais, tudo operando normalmente. Aqui no Waze, mostro para vocês agora a situação do trânsito na região... Opa, travou? Travou o meu Waze. Deixa eu ver se agora vai. Ainda não vai, né? Você está falando aí, quando você está procurando, estou lembrando do assunto anterior ainda, que é a história das balsas, né? Como até hoje a gente tem trechos tão pequenos, né? Você pega Bertioga ali pro Guarujá e depois essa outra também, são trechos tão pequenos até hoje. É claro que tem lugares que a gente quer que tenha preservação, as pessoas que moram lá, não quer um fluxo maior, mas existiam essas balsas ainda. Enfim, te interrompi, a gente tem que ir para o intervalo. No próximo eu dou as condições para vocês do trânsito. Tá bom, aqui lá no aeroporto de Congonhas. Isso. Obrigado. A gente vai para o intervalo, falar com a Cris Dias também, vai falar de Fórmula 1, Grande Prêmio de Mônaco, foi bom para a Ferrari, melhor ainda para o Sebastian Vettel, 8h37. Vamos acelerar aqui, porque o assunto agora é Fórmula 1. A Cris está de volta e de Ferrari, né? Isso aí, em Mônaco, tá? O Grande Prêmio de Mônaco teve dobradinha da Ferrari na frente e o Sebastian Vettel aumentou a vantagem na liderança do campeonato. O GP de Mônaco foi marcado por um susto. Ai, 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 alguém virou feio aí. Preocupado, Sebastian Vettel até perguntou pelo rádio se Pascal Wehrlein. A Sauber foi atingida pela McLaren de Jenson Button numa tentativa equivocada de ultrapassagem. Ele estava errado, eu esperava mais dele, lamentou Wehrlein. Jenson se defende.
Achei que tinha espaço, ele não me viu, disse Button. Felizmente, ninguém se machucou. A corrida foi decidida nos pitstops. Kimi Raikkonen parou primeiro, enquanto Vettel voava na pista. Depois, Vettel foi para o boxe e voltou à frente do companheiro de equipe. Raikkonen vem voando, cadê Sebastian Vettel na frente? Aí foi só acelerar firme até a bandeirada. Raikkonen foi o segundo e Daniel Ricciardo, da RBR, completou o pódio em terceiro. Felipe Massa, da Williams, largou em 14º e chegou na 9ª colocação. E Lewis Hamilton, o tricampeão mundial que largou em 13º, foi melhor do que imaginava. Chegou em 7º, pontuou e garantiu assim ainda estar em 2º lugar no Mundial, logo atrás de Sebastian Vettel e à frente do companheiro de equipe Valtteri Bottas. Posso dizer que eu e a equipe trabalhamos duro. Para mim, foi perfeito, afirmou Hamilton. Perfeito mesmo foi para Vettel, que abriu 25 pontos sobre Hamilton na liderança do Mundial. A gente viu aí que teve acidente no Grande Prêmio de Mônaco e também teve uma batida impressionante na Fórmula Indy. Segurem os seus queixos. Foi nas 500 milhas de Indianápolis. O carro do britânico Jay Howard bateu na mureta e foi parar no meio da pista. Aí o Scott Dixon não conseguiu evitar o choque e o carro dele ficou destruído. A gente está vendo aí, só sobrou a parte dianteira e o cockpit. E olha o tanto que rodou. E o mais impressionante, e felizmente, né, o Dixon escapou sem se machucar. Olha, não é nem para segurar o queixo, é botar 5 de segurança no queixo. E gastou uma vidinha aí, né? Tem 6 das 7 vidas de gato, né? Olha, o japonês Takuma Sato venceu a prova e o brasileiro Hélio Castro Neves chegou em segundo. Tá certo. Até amanhã, Cris. Até amanhã, gente. E depois do intervalo, a gente vai falar de um casamento que parou o interior de Minas Gerais. O seu José e a dona Antônia mostram que o amor não tem idade. Agora, às 8h42, hora de Brasília. Uma cidade no interior de Minas parou para uma festa de casamento no fim de semana. Os noivos têm um namoro antigo e uma história muito especial. As mãos bem feitas dão os últimos retoques para impressionar o amado. Vestido branco, véu e grinalda. É um sonho de toda mulher, toda moça, né? A essa hora, o noivo já está a caminho da igreja. O seu José é o morador mais velho da pequena Fortaleza de Minas, no sul do estado. Aos 102 anos, está tranquilo. Viúvo há 30, quando subiu no altar pela segunda vez, uma longa história passou pela cabeça. Desde o princípio do nosso namoro, que ela me falou que queria ser casada na igreja. Queria vestir de noiva. Isso tem o quê? Deve ter uns 24, 25 anos. A Antônia conta que eles se comunicavam por carta. Estava com saudade dele, que não... e ele também falava a mesma coisa para mim. Aos 80 anos, a Antônia nunca se casou. Com apenas 4.000 habitantes, o casamento foi o evento da cidade. Só de filhos, netos e bisnetos do seu José, a igreja ficou lotada. E chega a hora. O brilho no olhar não tem idade. Impossível não se emocionar. E sorrir com o beijo da noiva. E se alguém ficou curioso para saber da lua de mel, a resposta veio na festa. Boa. Só que é segredo, né? Que lindo! Viva, seu José! Olha, gente, 102 vontade de chegar anos. lá nesse pique, você Não já é? pensou? Que coisa fantástica! Olha, pessoal, o amor está no ar Aprenda nesse com o seu começo José. de semana, Isso hein? aqui é energia. Posso começar para ver se eu encontro primeiro assim no estilo, para ver se eu já fico com esse romantismo todo do seu José, que estava com a gravata assim. Vamos lá. Pessoal, aqui em São Paulo, problemas no aeroporto de Congonhas, viu? Por causa da neblina. Semana começa tumultuada para os passageiros, 5 voos estão atrasados, 3 deles com destino ao Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e um voo foi cancelado. Uma boa semana para todos. Já estou um pouquinho mais aliviado. Aqui em Brasília, a gente vai acompanhar a repercussão dessas mudanças todas no governo, que mantém imunidade o deputado da Mala, o deputado Rocha Loures, leva Osmar Serralho para o Ministério da Transparência e deixa Torquato Jardim, ex-ministro do TSE, no Ministério da Justiça. Bom dia, ótima semana para você.
Gente, que graça essa história. Não sei nem como dar continuidade aqui à minha notícia. Viva Faltam São José. 10 dias para as eleições gerais aqui no Reino Unido. Hoje à noite, a primeira-ministra conservadora e o líder da oposição trabalhista respondem a perguntas do público num programa de televisão. Theresa May se recusou a participar de um debate cara a cara com o rival, que está crescendo nas pesquisas. Vamos acompanhar. Bom início de semana, gente. É isso para vocês de casa. Ótima segunda-feira, ótima semana para todos nós. E amanhã tem mais Bom Dia Brasil. Até lá. Pois é, vamos desinspirar em Seu José, né? E para falar em Seu José, tem Santo Antônio de Jesus, parabéns, capital do Recôncavo, 137 anos. Viva a Bahia! A gente volta amanhã. Coragem! Hoje é segunda. Investigadores da Lava Jato. Torquato Jardim tem bom trânsito nos tribunais no momento em que Michel Temer responde a investigações do Supremo e no TSE. A troca veio depois de críticas a Osmar Serralho, considerado fraco por aliados do presidente. Serralho foi indicado para o lugar de Jardim na transparência e, assim, deve ficar mantido o foro privilegiado para o suplente dele, Rodrigo Loures, o ex-assessor de Temer, que recebeu uma mala de dinheiro da JBS. E você vai ver também a destruição causada pela chuva no Nordeste. 5 desaparecidos estão sendo procurados em Alagoas. 30 mil pessoas tiveram que sair de casa em Pernambuco. Uma liminar barrou a autorização para a Prefeitura de São Paulo recolher usuários de crack na Marra. E a gente mostra iniciativas que conseguiram afastar dependentes das drogas. O Superior Tribunal de Justiça suspende as ações que pedem remédios de graça para os pacientes fora da lista do SUS e deixa milhares de brasileiros sem esperança de tratamento. 2 sobreviventes da chacina no Pará desmentem a versão oficial de confronto e acusam os policiais de tortura e execução. A Pastoral da Terra denuncia um aumento assustador das mortes em conflitos de terra. E Cruzeiro e Corinthians vencem fora de casa e pulam para a ponta do Brasileirão. São estes os nossos destaques. E hoje é segunda-feira, dia 29 de maio. Bom Dia Brasil está começando. O presidente Michel Temer nomeou nesse fim de semana para o Ministério da Justiça Torquato Jardim. Torquato já fez críticas à atuação da Lava Jato, de investigadores da Lava Jato. Com a troca, o governo quer melhorar o diálogo com o Tribunal Superior Eleitoral, onde o Torquato também já foi ministro. E TSE que vai julgar. Pois é, Temer. a mudança foi anunciada há 9 dias do TSE julgar a cassação da chapa Dilma Temer, né? Vamos então lá para Brasília saber todas as informações dessa troca-troca aí com a Juliana Morrone. Juliana, bom dia. E o novo ministro, inclusive, não descartou mudanças na Polícia Federal. Bom dia, Ana. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Uma associação que representa delegados federais manifestou preocupação. O temor é de interferências nas investigações da Polícia Federal. A mudança também foi vista como uma tentativa de articulações no Tribunal Superior Eleitoral, que vai julgar a chapa Dilma Temer. É que Torquato Jardim já foi ministro do TSE. Torquato Jardim chegou para uma reunião no Palácio do Jaburu ontem como ministro da Transparência. Saiu o ministro da Justiça. Aceitou o convite do presidente Michel Temer e pouco depois viajou com ele e mais 3 ministros para o Nordeste para se reunirem com governadores e prefeitos de cidades de Alagoas e Pernambuco, atingidas pelas fortes chuvas dos últimos dias. O presidente não quis comentar a mudança. Presidente, por que a troca de ministros, presidente? Jurista Torquato Jardim ficou quase 1 ano no Ministério da Transparência, onde substituiu Fabiano Silveira, que deixou o cargo depois de ser flagrado em conversas telefônicas, criticando a atuação do Ministério Público na Operação Lava Jato. Torquato Jardim já foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral. O TSE retoma no próximo dia 6 o julgamento da ação em que o PSDB pede a cassação da chapa Dilma Temer. Julgamento que passou a chamar ainda mais atenção depois da delação da JBS e do pedido feito pelo Ministério Público para que o presidente Temer seja investigado pelos crimes de organização criminosa, corrupção passiva e obstrução à justiça. Torquato Jardim já criticou práticas adotadas pela Lava Jato,
como as conduções coercitivas e as prisões provisórias. Também já afirmou que o governo Temer apoia a operação. Numa entrevista que concedeu ao jornal Correio Brasiliense antes de ser convidado para a Justiça e que foi publicada ontem, Torquato Jardim disse considerar mais que natural um pedido de vista por algum ministro, ou seja, a suspensão e o consequente adiamento do julgamento. Respondendo a perguntas sobre o encontro entre Michel Temer e o empresário Joesley Batista, dono da JBS, tarde da noite, no Palácio do Jaburu, Torquato defendeu Temer. O presidente é um parlamentar há 24 anos e tem uma conduta de informalidade que é própria de quem é do Congresso. Ele tem uma descontração ao encontrar as pessoas, doadores de campanha, empresários. E mais, questionou a validade da gravação feita por Joesley. Afirmou que a jurisprudência diz que a escuta clandestina é válida se for para você se defender de uma acusação sofrida. Se ele chegou lá antes de iniciar a delação, ele não estava sofrendo acusação, então seria clandestina. Se chegou lá depois de ter iniciado a delação, aí você teria uma ação controlada contra o presidente da República sem a autorização de um ministro do Supremo. Isso tudo deveria ser esclarecido. O senador Randolph Rodrigues criticou duramente a mudança no ministério. A modificação só tem um objetivo: frear a atuação da Polícia Federal em investigações, como é o caso da JBS e da Operação Lava Jato. A Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal divulgou nota afirmando que é natural que qualquer mudança no comando do Ministério da Justiça gere preocupação e incerteza sobre a possibilidade de interferências no trabalho realizado pela Polícia Federal. E defendeu a aprovação de uma proposta em tramitação no Congresso que garante a autonomia funcional, administrativa e orçamentária à Polícia Federal. Torquato Jardim foi convidado para o Ministério da Justiça, entre outros motivos, porque é visto aqui no Palácio do Planalto como uma pessoa que tem boa interlocução com ministros de tribunais superiores, como o TSE e o Supremo Tribunal Federal. Exatamente o que o governo considera que faltava a Osmar Serralho deixar o cargo. Questionado sobre se pretende trocar o diretor-geral da Polícia Federal, Torquato disse que primeiro tem que ouvir as demandas do presidente Temer. Vai fazer uma avaliação própria do Ministério e só depois vai